Você quer estudar saúde pública para a residência do Inari, mas não sabe por onde começar? Esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo Como estudar saúde pública para a residência. E aqui a gente vai falar sobre as legislações e como estudar elas de uma forma mais eficiente. Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga, especialista em cuidados intensivos e ex-residente. E esse canal aqui é para falar sobre saúde pública, psicologia hospitalar, residência e mais. Se você viu o meu vídeo passado sobre esse tema, se não, vou deixar linkado aqui, mas eu falei sobre a saúde pública e como começar a estudar esse tema, tendo em vista que ele vem de um contexto histórico muito importante. Então, se você começou a estudar, já deu ali uma olhada, uma lida sobre a saúde pública em seu contexto histórico, as diversas revoluções, reformas e acontecimentos históricos, sociais, econômicos que se desenvolveram até a implantação do Sistema Único de Saúde, depois da Constituição Federal, então agora você está preparado para analisar um pouco melhor a segunda parte desse processo, que são as leis, a legislação do SUS. Então, para a gente começar, eu queria que você entendesse que toda legislação, ela não é criada de uma hora para outra e nem criada sem nenhuma necessidade. As legislações, tanto políticas como a própria lei, as portarias, elas são feitas a partir de um problema da sociedade. Então, existe um problema de saúde pública que o governo é convocado a responder e ele responde através de sua legislação. Então, as leis elas são dessa forma. Então, a gente vai começar a entender e montar um panorama, tá, das leis a partir desse problema principal. Então, a gente vai raciocinar de forma crítica qual é o problema que aquela lei quer resolver. E depois a gente vai preenchendo mais umas informações. Eu vou colocar para vocês um quadro e é esse quadro que a gente vai preencher de cada lei importante. Aqui na descrição vai ter o link que você pode colocar no seu próprio Canva e preencher a tabela com as outras informações das outras leis. Aqui eu vou dar um exemplo de uma lei e como a gente pode analisar ela de uma forma mais eficiente. Então, a gente vai agora preencher essa tabela, tá bom? Que eu criei para que vocês pudessem entender melhor como é que a gente pode estudar as leis de forma menos exaustiva, tá? E que fique alguma coisa aí para que vocês possam fazer a revisão depois. Então, aqui para vocês verem. A primeira coisa que a gente vai ver aqui são as políticas públicas importantes que eu coloquei para vocês, tá? Essas 7 aqui caíram na prova passada, tem grandes chances de cair. Então, é uma boa atividade para vocês preencherem com as outras políticas, tá bom? Esse quadrozinho aqui, para que vocês possam ter algo resumido que possa ser utilizado quando vocês forem fazer aí a parte final dos seus estudos, tá bom? E aí depois eu coloquei como resumir a política, né? Na minha opinião, é importante que você coloque qual é o problema que essa política vem resolver, porque aí você já vai ter essa visão crítica da realidade, você vai ver como realmente essa política se encaixa na sociedade e vai te dar um panorama geral. Depois você vai colocar a disposição geral dessa política, que nada mais é do que o resumo dela. E depois você vai colocar os princípios e diretrizes. E por último, vai colocar os dispositivos físicos ou estratégias que essa política ela leva para que ela possa se concretizar, tá certo? Então a gente vai resolver aqui a política de álcool e drogas aqui. Eu vou levar vocês aqui para minha tela do computador e vou fazer junto com vocês, certo? A gente vai começar colocando o nome da política aqui, Política Nacional de Álcool e outras drogas. O problema a ser desenvolvido nessa política é em relação à descriminalização dessas pessoas, desses usuários, tá bom? A falta de serviço de saúde para esse público, então era um público que não tinha muito serviço de saúde, não tinha tratamento proposto pelo governo para a questão da dependência química, tá? E existia um estigma na sociedade em relação aos usuários, ainda existe, na verdade, relacionando eles à criminalização, a crimes de forma geral e eram pessoas perigosas, né? Então, existem esses dois estigmas, né, relacionados aos crimes, à periculosidade. E eles eram afastados da sociedade para serem tratados de forma as pessoas a abstinência do uso de álcool ou outras drogas. Então, a política vem a resolver esses problemas aqui, que não tinham um tratamento correto, as pessoas eram discriminadas, nem sempre eles eram criminosos, mas por fazer uso, eles eram discriminados.
os vínculos eram rompidos nas suas famílias. Pensa na disposição geral, a gente vai vir aqui e pode colocar no Google Política Nacional de Álcool e outras drogas, novidades, porque aí você já vai ver alguma alteração que houve, ou pode colocar só um resumo. E aí aqui mesmo, a IA, ela já traz um resumo bem interessante. Aqui, ele já traz aqui que a Planad, que é esse plano nacional, ele traz diretrizes para a prevenção, tratamento e reinserção dos usuários, além de ações de combate ao tráfico, né? Então a gente vai pegar isso aqui e colocar aqui como disposição geral, tá bom? Essa disposição geral, ela é basicamente o resumo da política. Você pode resumir com suas palavras ou você pode fazer como eu fiz, que é pegar um resumo que a IA do Google já traz, tá bom? Como é que o governo quis resolver o problema, né? Criando uma política que desse a esse público uma rede de serviços que tratasse da prevenção, do tratamento e principalmente da reinserção social desses usuários, visto que o principal problema também, além da falta de tratamento, era que esses usuários eram retirados do convívio da família, da sociedade que eles estavam, da comunidade que eles estavam inseridos. A política ela vem trazer exatamente esse papel principal, reinserir essa pessoa na comunidade. E além das ações de combate ao tráfico, tem um aumento da criminalidade, né, no Brasil, e nem da chegada desse tipo de substância como crianças, né? Princípio de diretrizes. Aí aqui a gente pode ver aqui mesmo, né? ênfase na prevenção. Então a gente pode pegar aqui como um dos princípios ou diretrizes, né? Como é que eles fazem esse processo de prevenção, né? Principalmente proteção social de crianças e adolescentes, né? Você já pode colocar junto, né? Tudo isso, ou você pode colocar só prevenção crianças, né? E adolescentes. Porque aí você já lembra que quando fala de prevenção, fala sobre aquelas políticas, né? Aqueles programas que vão nas escolas falar sobre os danos, sobre as drogas. E a outra questão que é extremamente importante é a redução de danos. É a compreensão que o governo tem da forma de tratamento que essas pessoas deveriam ter. Como é que elas deveriam ser tratadas na sociedade, tá bom? Como é que é o tratamento dela? Não se busca a remissão total do uso daquela substância, a cessação. Se busca, através dessa política, a redução gradual até um nível em que a pessoa consiga usar sem danos a ela, sem danos à comunidade, sem danos à família, daquela substância que ela faz uso. Bom, então não é uma política que vai trazer ali nos seus princípios e diretrizes a cessação do conteúdo ali que a pessoa está ingerindo, tá certo? Outra coisa, tratamento e reinserção social, tá bom? Eu vou colocar aqui. Você pode fazer do jeito que você achar melhor para que você possa entender. Pode colocar mais palavras-chave ou não, tá bom? Quando eu falo de tratamento e reinserção, aqui tem falando assim, ó, o foco na reinserção dos usuários inclui fortalecimento de comunidades terapêuticas e outras formas de acolhimento e tratamentos. Então, existem os tratamentos das comunidades terapêuticas, que é um tratamento que elas não estão indo de encontro à redução de danos, por isso que elas são criticadas, tá bom? Então, pode aparecer na sua prova em relação às comunidades terapêuticas. De forma geral, elas são criticadas por esse modelo, porque elas trazem essa percepção meio de cessação do uso da substância, tá bom? Mas existem formas de tratamento nos CAPs, né, nos dispositivos de saúde que levam essa pessoa aos CAPs AD, que são CAPs de álcool e outras drogas, que lá fazem atividades que buscam essa redução de danos através de terapias, através de até mesmo de medicamentos passados por psiquiatras, tá? E o outro foco é a reinserção. Aí tem o combate ao tráfico. A gente vai colocar aqui. E outro ponto é saúde mental, que ele vai reforçar o compromisso com o atendimento dessas pessoas pela rede de saúde mental, contando com psiquiatras e psicólogos. Aí vai fazer um investimento nos CAPs AD, né, como eu já falei.
E ações antirracistas, né? Que é reconhecer o racismo como um fator que contribui para o desenvolvimento de problemas relacionados ao uso de substâncias, né? E aí a gente tem aqui as legislações. É importante que a gente coloque aqui para que a gente pelo menos uma visualização dessas políticas, tá bom? O outro ponto são dispositivos físicos ou estratégias, tá? Aqui eu vou colocar como dispositivos físicos o CAPS, que a gente já viu ali nas questões, tá? Os CAPS AD. Para trazer para vocês um exemplo prático, bem rapidinho, vou resolver uma questão do ano passado, do ENARE, que fala sobre essa política, tá bom? Então vamos aqui voltar para a tela do computador. Na prova do ENARE do 2024, e eu vou pegar a questão 43, que é da política que a gente acabou de ver, tá bom? Vamos ler ela. Ela vai falar sobre redução de danos. A redução de danos é uma estratégia da saúde pública que visa primeiramente reduzir as consequências adversas do uso de drogas ilícitas para a saúde, sem necessariamente propor a interrupção do seu consumo pelo usuário. As estratégias de redução de dano visam minimizar os riscos e danos associados ao uso de drogas, ainda que esses usuários não pretendam ou não consigam interromper o consumo em um dado marco temporal. Assinale a opção que apresenta as estratégias de redução de danos que podem ser utilizadas pelo psicólogo na abordagem relacionada ao uso de álcool e outras drogas. Aqui a gente tem a relação da redução de danos com a ação e a atuação do psicólogo, tá? O psicólogo ele tem que seguir a lógica da política. Se a lógica da política é a política de droga, de álcool e drogas, como a gente viu, vou voltar aqui. É uma ênfase na prevenção, na redução de danos, tratamento, reinserção social, né? Lembrando que essa aqui é uma coisa muito importante na redução de dano, a reinserção social. Todos esses pontos aqui, então, o princípio é esse e o psicólogo precisa ir, com base nisso, fazer as suas atuações, tá bom? Então, vamos ler aqui as questões, as alternativas. Letra A. Garantir o acesso aos serviços da rede pública de saúde e a continuidade da oferta de cuidados integrais. Ok. Garantir o acesso, como eu falei, garantir o acesso é uma coisa importante, que eles não tinham antes e agora eles devem ter por meio da política. Ok. Investir na construção de vínculos, importante, né? Que a gente já falou. Dar informações claras e corretas sobre os efeitos das substâncias usadas. Não é porque a redução de dano não quer a interrupção, não quer dizer que a gente não vai dar informações corretas, né? A gente vai trazer para esse indivíduo a possibilidade dele ter consciência dos atos deles, mas a gente não vai obrigá-lo a parar o uso de uma substância que pode ser que ele nem consiga fazer interromper o consumo em um dado momento. Então, a gente vai fazer isso progressivamente. Então, é importante que sim, sejam claras e corretas. Essa questão parece boa. Vamos ver. A B. Garantir a continuidade da oferta de cuidados integrais, ok. Desestimular a construção de vínculos afetivos? Não, né? A gente quer estimular. Por quê? Porque é a forma. Isso aqui é o que era antes da política, era o que a política quer resolver. Outro, propor intervenções clínicas com base na terapia cognitiva comportamental. Não tem em nenhum momento a indicação de que seja utilizada somente a terapia cognitiva comportamental, tá bom? Garantir o acesso a serviços coletivos da rede de saúde e aos cuidados adequados, ok? Estimular a construção de vínculos individualizados? Não, a construção é de vínculos coletivos, né? Que a gente já percebeu, que a gente já comentou sobre vínculos coletivos. Propor uma intervenção clínica não necessariamente é clínica, normalmente é uma intervenção coletiva, com base na teoria psicanalista, não necessariamente nessa teoria, tá bom? Garantir a continuidade da oferta de cuidados integrais, ok. Investir na construção de vínculos coletivos, ok. Propor um projeto terapêutico para a cessação do uso de álcool. Aqui é a parte que está errada, né? A gente já vê, na própria questão tem dizendo sobre isso. Não é cessação, a gente faz a retirada progressiva e às vezes a gente deixa o paciente com o uso de forma recreativa ou um uso que não atrapalhe a vida dele como todo. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde e
A continuidade da oferta de cuidados integrais? Sim. Construir vínculos personalizados? Esse personalizado aqui é que não faz muito sentido, tá? Os vínculos, eles são coletivos, familiares, tá? Comunitários, mas individualizado e personalizado não são palavras que estão dentro da política. Propor um projeto terapêutico com base em avaliações psicopatológicas? Não necessariamente, né? As avaliações são importantes, mas a política tem mais a pretensão de fazer um processo de reinserção social, dessa pessoa ter uma tomada de consciência, do que necessariamente diagnosticar ele de alguma coisa, tá bom? Então, com base nisso, a letra A é a resposta correta para essa questão. Como vocês viram, a gente fez ali a análise da tabela e ela consegue resolver muitas questões dentro ali da prova, tá bom? Em relação às políticas públicas. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Se tiverem também dicas ou ideias assim de conteúdos que eu posso estar trazendo aqui para o canal, também podem comentar. Deixa o like se você gostou desse vídeo e inscreve-se no canal se você gostou dessa temática. É isso, gente. Até a próxima.